Boa tarde, meninos. Hoje no nosso vídeo a gente vai conversar mais sobre esses exercícios, são as nossas últimas páginas do capítulo 7, ok? Eu vou ler alguns exercícios com vocês, vamos fazer juntos, né? Vocês vão anotando, vão tentando. Na próxima aula, caso houver dúvidas, a gente vai tirando essas dúvidas na nossa aula normal, ao vivo, ok? O primeiro exercício, ele pede para você colocar os números em ordem crescente. Então, primeiramente, colocar esses números que estão aparecendo aí nessa linha roxa em ordem crescente, do menor para o maior. Lembrando que para a gente comparar números, ver se eles são maiores ou menores, a gente olha primeiro a parte inteira, que é a parte que vem antes da vírgula. O que tiver a maior parte inteira é o maior número, né? Se for igual, a gente tem que comparar a parte decimal. A gente vai olhar os algarismos depois da vírgula. A gente olha um algarismo de cada vez. Então, primeiro o primeiro algarismo que aparece, depois o segundo. Um jeito fácil da gente comparar é colocando zeros depois desses algarismos, de forma que quando eu for comparar os números, eles tenham as mesmas quantidades de casas depois da vírgula. Então, por exemplo, eu vou comparar o 0,9 com o 0,09. O 0,09 tem duas casas depois da vírgula. Então, eu vou lá no 0,9 e coloco mais um zerinho, para que tenha duas casas depois da vírgula também. O 0,9 vai se tornar 0,90. Então, a minha comparação vai ser: o que é maior, 0,90 ou 0,09? Bem, 0,90 é maior, né? Então, o 0,09 é o menor dentre esses dois, ele vai aparecer primeiro, já que eu estou colocando em ordem crescente. E a gente vai organizar dessa forma, olhando sempre, primeiramente, a parte inteira. O que tiver a maior parte inteira é o maior número. Por exemplo, de todos esses 6 números aí, o que tem a maior parte inteira é o 3,7. Então, o 3,7 ele vai ser o último, é o maior, né? Porque tem o 3, que é a parte inteira. 1,92 é o próximo, porque ele tem 1, que é a parte inteira. Então, 1,92 vai ser o penúltimo número, né? Escrevendo de trás para frente. Os outros números a gente vai ter que comparar para saber qual vai ser o primeiro número que eu coloco, o segundo, o terceiro e o quarto. Tá bom? Então, vocês vão fazer isso para mim, tá? A letra A pede para você somar o maior e o menor. Então, assim que você descobrir qual é o menor número desses aí, você vai somar ele com o 3,7, que é o maior, que eu falei para vocês. Assim que você somar, você vai ver se esse valor que você encontrou é maior do que 3,8. Se for maior do que 3,8, você responde sim, é maior. Se não, você vai falar não, é menor que 3,8. Ok? Então, é só fazer uma soma. A letra B e a letra C tem esse desenho da calculadora, porque você pode utilizá-la, tá? Usando uma calculadora, determine o produto dos dois números que são maiores que 1. Produto é resultado de uma multiplicação. Produto dos números que são maiores do que 1. Quais são os números aqui que são maiores do que 1? Os que têm parte inteira, os que têm algum número antes da vírgula, que é o 3,7 e o 1,92. Então, você vai pegar a sua calculadora e vai calcular 3,7 vezes 1,92 e vai descobrir qual é esse produto, tá? A letra C quer saber o produto dos dois menores números. Então, quando você organizar, você vai pegar os dois números menores, que são os dois que aparecem primeiro ali, na hora que você organizar, né? Você vai multiplicar um número vezes o outro e vai colocar aí o valor desse produto, tá bom? Se você quiser fazer sem a calculadora também, melhor ainda, que você treine a sua multiplicação, mas você pode usar a calculadora, tá? Ok. A número 6, ela pede: escreva um número maior que 5 e menor que 6. E outro maior que 7,2 e menor que 7,4. Em seguida, calcule o valor da adição dos números escolhidos. Então, essa número 6, cada pessoa vai ter uma resposta diferente, porque tem várias opções que eu posso escolher. Um número entre 5 e 6 pode ser 5,1, 5,2, 5,55, 5,79, 5, qualquer coisa é um número maior que 5, que eu já passei o inteiro, e menor que 6, porque o meu inteiro ainda é 5, ainda tá menor. Então, qualquer número, 5, qualquer coisa, é um número que tá valendo nesse pedaço.
Aí o outro número entre 7,2 e 7,4. Uai, pode ser 7,3, né? Pode ser 7,25. Eu posso acrescentar mais uma casa decimal ali, né? 7,29, 7,34. Só não pode ser um número que tem o décimo menor do que 1, menor do que 2, né? Porque o décimo tem que ser maior do que 2, porque é 7,2 para cima. E a parte do décimo não pode ser de 4 para cima, porque de 4 seria 7,4. Não pode ser 7,5, nem 7,4, nem 7,6. Tem que ser um valor entre 2 e 4 aí na parte dos décimos, tá? E aí você vai escolher quaisquer números, existem infinitos, e você vai somar eles. Você vai somar e colocar o valor, tá bom? A número 7 fala, escolha um número maior que 20,34 e menor que 21. E outro maior que 12,6 e menor que 12,7. E calcule a diferença. Mesma coisa, ó, o número entre 20,34 e 21, qualquer número com as casas decimais maior que 34 e a parte inteira 20, tá valendo. Pode ser 20,35, 20,50, 20,8, né? Porque 20,8 é a mesma coisa que 20,80. 20,72, 98, 20,99, qualquer valor maior que o 34 ali na casa decimal, né? Você consegue escolher qualquer número, são infinitos também. E um número entre 12,6 e 12,7. Quando eu tenho valores próximos assim, para poder eu conseguir achar um valor entre eles, é só acrescentar uma casa decimal no menor. 12,6, tá, 12,6. Mas se eu mandar mais um centésimo ali, vai ficar 12,61. É um pouquinho maior que o 12,6 e é menor que o 12,7. Pode ser 12,62, 12,63, 12,65. Qualquer valor que eu colocar uma casa decimal a mais aí é porque eu andei mais um pouquinho, tá um pouquinho mais perto do 12,7, mas ainda sou menor. Então, você vai escolher qualquer um desses valores, só também são infinitos números. E você vai fazer um menos o outro, ok? E colocar aqui a resposta. Essa outra página eu também gostaria que vocês fizessem, então eu gostaria que vocês fizessem essas duas, tá? Eu tô lendo com vocês devagarzinho, para vocês conseguirem fazer tranquilamente. A número 8 fala assim, faça uma estimativa do resultado de cada operação indicada na primeira coluna da tabela a seguir e circule entre as 4 opções representadas a mais próxima desse resultado. Estimativa. Estimativa, quando a gente vê essa palavra, estimar para eu aproximar, fazer um cálculo ali de cabeça, tá? Tenta fazer o cálculo mental. Vamos ver se vocês conseguem fazer o cálculo mental e aproximar, falar, isso aqui é mais ou menos 19. Ou a resposta dessa soma é mais ou menos 15. Como que eu posso fazer? Por exemplo, primeira, 3,33. 3,33 eu posso arredondar para 3, porque é arredondo para baixo, né? E o 6,67 eu posso arredondar para 7, tá mais próximo do 7. 3 mais 7, 3 mais 7 é 10. Então, o valor mais próximo desse cálculo é 10. Eu vou lá na letra B, circulo o 10. E aí, eu vou fazer dessa forma com todos, tá bom? Vou fazer dessa forma com todos. E vou buscar saber quais são as respostas mais aproximadas, fazendo esses cálculos. Vou aproximar, até que eu consiga. Ok? E aí, eu vou circular as respostas certas. A número 9 fala para você marcar X. A 8 é circular, a 9 é marcar X. Assinale na operação correspondente ao resultado indicado na primeira coluna. Essa você já pode fazer o cálculo com papel, se você quiser, tá? Não precisa fazer de cabeça. A de cima você tem que fazer de cabeça, vamos ver. Então, olha só. Qual dessas operações, qual dessas continhas que a resposta dá 4,2? Será que é 5 menos 0,8? Será que é 5 menos 0,2? É 4 menos 0,8? É 4 menos 0,2? Você vai pensar, você vai fazer os cálculos, né? E você vai ver qual que é o certo. Qual for o certo, você vai marcar um xzinho aí do lado, tá? Todos esses valores de resultados da esquerda tem alguma dessas 4 respostas que correspondem. Lembrando, quando você tem um número inteiro,
Igual, por exemplo, essa última linha aí, ó, 3 menos 1,5. O 3, para você conseguir fazer essa conta, você vai fazer 3,0, né? 3,0 menos 1,5. Você vai fazer dessa forma, tá? Para poder dar certo. E aí, a número 10, ela fala: complete corretamente as adições para que elas resultem em 5,5. Então, primeiro, você vai somar todos esses números, 1,75 mais 0,25 mais 0,5 mais 1,75. Não precisa fazer de cabeça, vocês podem fazer num papel, né? Bonitinho. E aí, você vai fazer essa conta e depois vai pensar: o que falta para eu chegar em 5,5? O que falta? Aí é só você pegar 5,5 menos essa soma. Você vai achar o que falta. Esse valor que falta é o valor que você vai colocar aí. Ok? E a 11 e última de hoje, determine quanto falta ou quanto se deve retirar para cada número resultar em 5,5. Aí aqui ele tá todo pensando nesse 5,5, né? Então, 4,75 mais quanto que dá 5,5? Qual que é o número que eu tenho que colocar aqui para somar e dar 5,5? Pensa aqui que o 4,75 tem duas casas depois da vírgula. O 5,5 só tem uma. Para eu conseguir comparar, pensar melhor, ficar mais fácil, eu coloco um 0 depois do 5 para ficar 5,50, né? Então, a pergunta é 4,75 mais quanto que é 5,50? Aqui você pode fazer a operação inversa. A operação inversa seria 5,50 menos 4,75. Que aí você vai conseguir encontrar o valor que tá faltando. Você pode pensar em dinheiro também, né? Você tem R$ 4,75, mas quer comprar algo que custa R$ 5,50. Quantos centavos estão faltando? Né? Pode ser dessa forma. E 6,25 menos quanto que dá 5,50, né? Você também pode colocar o zero aí para ficar mais fácil de você comparar, já que tem duas casas depois da vírgula. Então, 5,50. Você vai pensar da mesma forma. 6,25, digamos que eu tenho R$ 6,25, comprei alguma coisa, paguei e me sobrou 5,50. Então, quanto eu gastei? Uma forma de você resolver isso aqui é fazer 6,25 menos 5,50. Que aí você vai ver essa diferença, né? Essa diferença que é o que eu retirei. Então, quanto é 6,25 menos 5,50? Você vai ver essa diferencinha, que é o que a gente vai conseguir resolver. Eu gostaria que vocês fizessem essas atividades, ok? Então, vocês vão fazer essas 4 dessa página e essas 3 dessa outra página. Eu li com vocês todas elas, dá para vocês terem uma noção de como vocês vão resolver, tá? Assim que vocês fizerem, na próxima aula a gente vai tirar dúvidas dessas atividades e também das atividades que eu passei na nossa aula presencial, porque sempre eu vou passar uma tarefa na aula de vídeo e uma tarefa na aula presencial, porque são como se fossem 2 aulas, ok? Beijos para vocês e até!